Portanto, vamos terminar esta parte da identificação das borboletas com a última subfamília dos ninfalídeos, as tais que todas as lagartas comem gramíneas, as tais que são castanhas, laranjas, mas que têm sempre um ocelo principal na asa anterior, que são os Chatirinae. O Chatirinae, e então vamos ver aquele género, vamos ver duas espécies, nós temos 4 em Portugal, duas das espécies mais comuns, das que são brancas e pretas, uma série de espécies muito ligadas, que começam a aparecer no verão, portanto muito adiantado no ano, que são assim castanhas, mais acastanhadas e grandes, desta subfamília, e depois aquelas que já têm laranja. Isso quer dizer que muitas destas nós vamos ver agora nos próximos 2 meses. Exatamente. Ok. Isto vai-vos aparecer de certeza nos transetos e começam agora, e portanto vão aparecer agora nos primeiros transetos. Ok. Então isto é o aspecto delas, portanto o grupo das brancas e pretas, o grupo das que têm laranja e que são castanhas, tem sempre e assim o aspecto geral das que são só castanhas e não têm laranja, tá? Então vamos lá. Melanargia lachesis, brancas, pretas, há 4 espécies, as fêmeas e os machos são muito parecidos e basta olhar para identificar melanargias, há muitas outras diferenças, mas basta olhar para esta célula da asa anterior, sim? Olhamos para esta célula e Melanargia lachesis, a célula é toda branca, não tem nada de preto. E, portanto, macho, fêmea, pronto, isto aqui acabou, a célula, está bem? Só aparece aqui e tal. Melanargia lachesis está em todo lado. Vai aparecer em todos os transetos, muito comum. Depois, a INS, que nós vamos, que há mais no sul, E a tal de célula já tem um traço aqui, a meio. Não tem? Não é inteira. E, se virmos por baixo, tem ocelinhos assim avermelhados, com pontinha lá dentro azul, mas só pela célula, que está trancada com uma grande risca preta a meio, isto é INS. Depois, as outras duas espécies, uma tem uma serrinha aqui, e só existem montanhas, que é a Russiae, e a outra tem este traço muito perto do final da célula. E depois também é completamente diferente, tem as nervuras castanhas, que é a occitânica. E portanto eu quero que vocês aprendam lachesis, célula inteira, e cortada a meio, INS. E depois, se não for cortada a meio, e se não estiver inteira, é uma das outras duas. É esta a lógica. Castanhas grandes, duas que se podem confundir muito, que são de zonas de bosques, de árvores. Elas estão muitas vezes, esta a Brintécia circe e a próxima que eu vou falar, pousadas nos troncos das árvores e muito camufladas nos troncos. Agora, quando voam e têm uma grande envergadura, são muito visíveis e vão desaparecer nos nossos transetos e nós temos que saber diferenciar as duas grandes castanhas, que têm assim esta coisa, esta banda branca aqui. Aqui são mesmo manchas brancas bem delimitadas na circe. E acontece que ela não é uma banda contínua por aqui fora. Aqui são manchas, e aqui está interrompido, aqui junto ao ocelo, há aqui, e quer por cima, se vemos por cima ou por baixo, há aqui uma interrupção no branco. Isto é a principal diferença para nós separarmos da Hiparca hermione, que é outra bizarra destas castanhas do verão, mas em que aqui isto, para já não são mesmo manchas brancas muito mais claras e muito mais estreita, acaba por ser aqui, são marcas, são manchas, aqui quase uma banda mais clara, num fundo castanho, e se virmos por baixo, igualmente. E, portanto, aparece sempre qualquer coisa de claro na asa anterior, a seguir ao ocelo, enquanto que na circe
Não, é a castanha aqui. Há castanha aqui a cortar. Isto é visível, é marcante. E, portanto, isto podemos separar Brintécia circe de Hipárquia hermione. Vamos continuar com as hipárquias. Outra hipárquia, por cima muito castanha, os ocelos são pretos, são 2 aqui, pouco visíveis, têm a margem branca, sim, é verdade, tem aqui uns ocelinhos. E, portanto, isto, o aspecto que nos dá é uma hipárquia muito escura, muito castanha. Isto aqui é o macho, e vemos aqui a zona do androcórnio, que aqui é quase uma mancha mais escura no centro da asa. Não são assim tão bem desenhadinhos como nós vimos, por exemplo, nos timelicos, mas isto também são androcórnios. E, portanto, tem 2 aqui ocelos pretos, e se vimos por baixo, ela também é assim cor de erva, assim acastanhada, seca, e tem estes 2 ocelões por cima mal se vêem, mas por baixo estão muito bem marcados na asa anterior. E as asas posteriores são assim, Eva, arranja-me lá adjetivos para isto. Castanho, muito mato seco, muito erva seca. É veraniana? Pronto. Hipárquia statilinos. Mais hipárquias. Uma hipárquia que por cima faz muito lembrar a statilinos, não é? É um bocadinho mais branca aqui, mas nós não podemos ter a certeza no nosso transeto se estamos a ver uma hipárquia statilinos ou uma hipárquia fíria só a virmos a voar. Temos que ver o reverso das asas. E se virmos o reverso das asas, então distinguimos perfeitamente a statilinos da fídia. A fídia tem estes traços mesmo pretos, portanto tem traços pretos aqui na asa posterior, também tem 2 ocelos aqui, tem muito mais preto, mas aqui, enquanto que a statilinos era assim um emaranhado, um mais homogéneo, muito mais homogéneo, o castanho e o branco. Aqui tem traços pretos muito marcados e muito branco. Fídia. Mais uma hipárquia comum, que é aqui por cima já conseguimos diferenciar bem, portanto é statilinos e fídia que são muito parecidas, vendo a face de cima. A semel já tem muito laranjinha aqui, quanto que as outras 2 não têm, mas a parte de baixo não tem nada que enganar. O fundo da asa anterior também tem 2 ocelos das hipárquias aqui, não é? Que também se vê aqui um bocadinho, visto por cima, mas muito laranja na base da asa, e depois semel tem um gancho. Este desenho aqui, esta banda mais marcada e estes traços fazem aqui um ganchinho. Tá? Isto é semel, a do gancho. E então, as 2 com que nós podemos confundir na floresta, as 2 grandalhonas castanhas, é a circe, que tem interrupções, da Hermione, que tem quase uma faixa mais escura na base das asas e depois mais claro. E aqui não, tem manchas brancas e aqui sempre interrompido. Tá? Diferenciamos circe e Hermione. As 3 hipárquias, principalmente, pronto, como eu estava a dizer, estas são muito parecidas, a semel já tem laranja nas asas anterior e posterior. Se virmos por baixo, statilinos quase sem marcações, muito homogénea a asa posterior, fídia, traços pretos e zonas brancas aqui a marcar a asa, e semel, 2 bandas separadas por uma linha aqui preta que formam um gancho. Tá? Fácil também de distinguirmos. Agora vamos para as castanhas que têm laranja. Já vimos que a semel começa a ser um bocado disso, não é? Mas como é hipárquia, veio para aqui para este grupo. E, portanto, a Manila jurtina. Manila jurtina vai ser a borboleta mais abundante que nós vamos ver, na verdade, da ribeira abaixo. Os machos e as fêmeas são diferentes, os machos muito mais castanhos, aqui vemos os androcórnios que estão também assim, numa mancha escura aqui na asa anterior, e as fêmeas são muito laranja, são maiores, mas quando nós vemos assim a voar, e a Manila jurtina também tem um voo característico, faz assim pulinhos, como nós vamos ver, faz pulinhos. E então,
machos e fêmeas, por baixo são mais parecidas, elas também podem, isto varia muito, este padrão da asa posterior, mas é um fundo laranja e aqui quase sem padrões, o que nos permite muito bem distinguir da semel, para já tem 2 ocelos a semel, Manila Jortina só tem um. Aqui é todo laranja, mas aqui tem gancho e a Jortina não tem nada disso. Pois não? Não tem aquelas coisas pretas e, portanto, diferencia-se muito bem das hipárquicas. E só tem um acelo. Sim? Manila Jortina. A borboleta loba. O lobinho, Coenonympha pamphilus, é uma Manila Jortina, principalmente as fêmeas, mais pequenina. O aspecto assim é mais redondinha também, as asas são muito redondinhas. Aqui as asas anteriores são mais pontiagudas, mas às vezes, mas parece um bocadinho a Manila Jortina. Mas e a principal é o tamanho, é mais laranja, os machos e fêmeas são muito parecidos e não tem quase marcações nenhumas, tem só um ocelo. Isto é Coenonympha pamphilus, vamos ver muito também. E vamos ver as diferenças para a Manila Jortina. Depois, 2 pirónias, portanto, castanhas laranjas, as pirónias têm esta banda castanha à volta, junto à margem. Coenonympha pamphilus não tem, e Manila Jortina não tem. Pirónias temos 2. Pirónia titonus só aparece no norte. Então não vamos ver pirónia titonus, mas vai aparecer nos transetos. E as pirónias temos que ver se é macho, se é fêmea. As fêmeas totalmente laranja, aqui na asa anterior. Os machos têm a tal androcórnio, que aqui a forma do androcórnio é importante para nós separarmos da outra pirónia. As outras duas, há mais uma pirónia, mas a outra é tão diferente da parte de baixo que eu nem refiro aqui. E portanto tem esta forma pouco definida e muito extensa, o androcórnio, quando nós vemos por cima, as fêmeas não têm nada. Para identificarmos titonos, temos que ver o reverso das asas. Bem, se for um macho, temos sorte, vemos logo pelo androcórnio. Se for uma fêmea, temos que ver por baixo, e ela é toda castanhinha e tem estes pontinhos brancos. Tem sempre, parece que isto é um pormenor, nem vamos falar disso, não, vamos mesmo falar destes pontinhos brancos que titonos têm nas asas posteriores, no reverso das asas posteriores. Muito parecida a titonos é a Cecília, a outra pirónia. Não se for um macho, porque os androcórnios são completamente diferentes. Temos um androcórnio trevo na pirónia Cecília e temos um androcórnio cone na titonos. As fêmeas são mesmo, visto de cima, impossíveis de distinguir. Mas se nós olharmos para o reverso das asas, Cecília é suja, é assim todo reticulado, tu tem muito mais assim estas marcas, assim, titonos é muito mais limpinha e tem os ocelos brancos. Cecília nunca tem ocelos brancos, está bem? Portanto, a suja do trevo é a Cecília, a do cone e ocelos brancos é titonos. Pirónia titones, Pirónia Cecília. A Cecília é cega. Cecília é cega. É cega. Não tem ocelos. Esta rapariga é muito elaborada, é coisa que eu... Muito bem. Obrigada, Eva. De nada. Pois, eu aprendi isto uma vez com um senhor do público. Claro. Que Cecília quer dizer cega. Eu disse, Cecília não tem ocelos. Então é okay. por isso. Ok. Então vá. Obrigada. Portanto, Cecília quer dizer cega e quer dizer que a Pirónia Cecília não tem ocelos na asa posterior no reverso, ok? Brancos. Não tem nenhum ocelos. A borboleta mais famosa, a malhadinha, que entra neste grupo de castanha e laranja, e a Pararja egérea, que aparece em todo lado, que este é o macho, também se vê aqui um androcórnio, não é? Elas têm
os chatirina têm todos androcórnios, os machos. A fêmea é mais laranja. Temos que ver bom, aqui dizemos logo com este fundo, assim, castanho, e com esta banda laranja aqui, com os ocelos, isto é paragem egéria, aqui em todo lado, sim? Agora, é como a Pironia titonus, paragem egéria tem ocelos brancos, aqui, e vêem-se. Agora, na asa anterior, tem todo este laranja e castanho, que titonus não tem. Para além de todas as outras diferenças, mas titonus não tem. Paragem egéria tem. Sim, toda a gente identifica uma paragem egéria. A última, parecida com a paragem egéria, a lasiomata megera. A lasiomata megera, nós estamos todos assim, estamos no campo a fazer transição, dizemos a egéria, e de repente há uma coisa muito mais laranja, espera lá, aquilo não pode ser a egéria. Vamos ver com mais atenção e vamos confirmar as características da megera, que é uma egéria mais laranja. E vamos ver com atenção, e a megera tem sempre esta banda, esta segunda banda laranja, em que a egéria é toda castanha, e também são característicos estes dois traços aqui nesta célula da asa anterior. A megera tem-nos, e vê-se por cima e vê-se por baixo. Se nós temos a sorte de ver uma megera em repouso, opa, é logo megera, porque tem esta riqueza de ocelos concêntricos aqui todos nesta banda, e depois ondinhas, também tem ondinha, eu aprendo imenso vocabulário com vocês. Tem também ondinhas, faz aqui umas nuvenzinhas, aqui estes riscos, e portanto megera, se nós temos a sorte de ver para pousada, não temos dúvidas. A voar, ou assim, é muito mais laranja que paragem egéria. Opa, vai para trás. Não é? Mas pode fazer lembrar, agora, a megera tem a segunda banda. É por aqui que eu me guio sempre. Depois lá vou confirmar estes traços aqui, que aqui é diferente, não é? É diferente. Megera, fácil também. Então, esta grandalhona castanha com uma faixa branca nas asas posteriores toda contínua, nas asas posteriores e nas anteriores a fazer interrupções, e aqui mesmo uma interrupção preta, isto é... Circe, de seu nome. Já assim, laranjinha, tal coisa, aquela que eu acabei de falar aqui, que tem a segunda banda, e pronto, tem estes dois traços aqui, mas tem a segunda banda laranja, depois do que tem ocelos, isto é a megera, lasiomata megera. Ixi, coitadinha. Opa, não merecia isto. Isto, assim, castanha, laranja, redondinha, isto é Coenoninfa pánfilos. É mais fácil vendo a pânfilos um indivíduo do que em imagens a pânfilos. Agora aqui, temos aquele problema, isto aqui, vê-se aqui um bocadinho de um ocelão, portanto isto é hipárquia, e a hipárquia que tinha branco, esta por acaso tem imenso branco, muito mais branco da imagem que eu, mas que tem estes traços pretos, isto é a fídia. Isto é a fídia. Muito branca. Muito branca. O fundo também ajuda, não é? Aqui. Esta fotografia é do Albano Soares. Isso foi do flash. É do flash. Depois, assim, com bordadura castanha, isto é um macho porque tem androcórnio, bordadura castanha são as pirónias, e o androcórnio em cone é titonus. Pirónia titonus. Brancas e pretas é género melanargem. E então, eu para identificar, eu vou olhar para a célula grande da asa anterior. E esta é toda branca e, portanto, isto é de certeza melanargem. Laquesis. Fim.